O comandante Jorge Mendes, dos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo, junta-se agora a nós em estúdio. Boa noite, seja bem-vindo à Fala Portugal. Muito obrigado. Um dia difícil, a Proteção Civil acaba de atualizar estes dados com mais de 170 ocorrências. Houve aqui vários pontos preocupantes que ainda estão a ser alvo de grande preocupação. Que análise é que faz até agora a estratégia de combate? A estratégia de combate é muito condicionada, efetivamente, pelas condições climatéricas. Já se tinha alertado isso e na altura a Liga dos Bombeiros Portugueses chamou a atenção que nós tínhamos que nos antecipar, tendo em conta o quadro que se nos aproximava, que não nos era nada favorável. E o facto é que ontem, por exemplo, não se estava à espera que houvesse tanta intensidade de incêndios, aconteceu aquilo que menos se esperava acerca dessa situação. E, portanto, nós temos neste momento mais de 4 mil homens, neste caso 4 mil bombeiros, completamente exaustos no terreno. As pessoas não podem esquecer-se que o Serviço de Saúde não parou. Portanto, todas as outras ocorrências, acidentes, transferências hospitalares mantêm-se e, portanto, vai ser muito complicado. A temperatura continua alta, apesar de haver um decréscimo, mas vai passar de 42, 43 para 38, 37. O que nos preocupa é a percentagem de umidade e é o vento, que continua a ser forte, que é o maior inimigo que os bombeiros têm. Houve aqui uma grande diferença em termos de ignições de ontem para hoje. Isso foi também um dos pontos que agravou a situação esta quarta-feira, uma vez que faz naturalmente dispersar os meios? Sim, sem dúvida. Quanto maior for a área ardida, mais pontos de ignição vão acontecer. O terreno está extremamente seco. Aquilo que nós contamos durante a noite, que é aquela janela de oportunidade, quando há uma percentagem de umidade que cresça, não crescendo, cria ainda mais problemas. Portanto, juntando à seca do terreno, os materiais estarem muito secos, e a falta de umidade, há mais pontos de ignição. E não há homens que seguem para todos os pontos de ignição. Falou na questão do solo, é de facto muito importante porque a situação de seca severa e extrema que se vive no país ajuda aos reacendimentos, uma vez que o solo fica muito seco. Sem dúvida. As pessoas imaginem uma esponja que está completamente encharcada. Se cair 2 gotas de água para cima da esponja, a água escorre. Se estiver seca, nem se dá conta que caíram 2 gotas. O que se passa é que o terreno está completamente seco. E, portanto, mesmo quando os bombeiros utilizam água no combate e a fazer o rescaldo, aquela umidade seca rapidamente. Há uma evaporação muito rápida e os bombeiros deixam de ter isso como aliado. E são fenómenos invulgares, mas que, de acordo com muitos especialistas do clima, poderão repetir-se nos próximos anos. Temos que repensar a estratégia de combate a incêndios, o reordenamento do território, tendo em conta que situações como estas, em termos meteorológicos, vão continuar a acontecer? Sem dúvida. Tem falhado a prevenção. Nós andamos a falar no ordenamento do território desde 2013. Eu, desde que sou bombeiro, que me lembro de se falar no ordenamento do território. Tivemos um marco em Portugal que foi 2017, que devia ter sido uma aprendizagem para todos nós. Diria que em relação a 2017 estamos na mesma, melhorou um bocado na comunicação, melhorou em alguns programas como a Aldeia Segura e Portugal em Chama, de resto estamos iguais ou piores. Os meios são cada vez mais escassos. Quanto mais área ardida nós tivermos, mais taxa de CO2 temos e mais temperatura se tem. Portanto, isto é um ciclo que, se não se conseguir rapidamente travar, vamos ter efetivamente temperaturas muito altas nos próximos anos. Vemos, é notório nas imagens que acabámos de passar, muitas pessoas, moradores, a quererem salvar as suas casas, a tentarem proteger os seus bens com mangueiras, com baldes, muitas vezes com roupa inadequada, não estão protegidos como os bombeiros. Estas situações, quero deixar algumas recomendações. As pessoas devem de facto fazer isso ou estão também a ficar expostas ao perigo e no fundo podem condicionar também o trabalho dos operacionais no terreno? Ficam expostas ao perigo, sem dúvida nenhuma. É difícil afastá-la, nomeadamente quando não se tem bombeiros no terreno para fazer face a todas as instituições. Há casas que são anos de vida, são gerações. E eu compreendo perfeitamente que a pessoa completamente desolada que fica a defender a casa. Porquê é que isso não deveria de acontecer? Porquê é que um programa de formação de população deixou de existir? Se as populações locais tivessem formação para atuar juntamente com os bombeiros, tivessem formação mínima, é evidente que se calhar nós tínhamos população coberta, tínhamos pontos de água para abastecer, tínhamos a ajuda da população nos próprios bombeiros. Muitas vezes o que acontece é que ao tentarem ajudar os bombeiros complicam o trabalho, porque se vamos afastar mecanismos de, imagina, isto acontece tantas vezes no terreno, está-me a arder a casa, ou vai-me arder a casa.
e os bombeiros mobilizam 2 viaturas para proteger aquela casa. E chegam à casa, e é uma casa agrícola, que tem meia dúzia de tábuas e lá dentro o carrinho de mão e o sachinho. Para a pessoa aquilo é muito importante, é a casa dela, faz parte dela. Para os bombeiros houve uma dissipação de meios para o combate. Portanto, o que nós dizemos é mais formação à população, mais investimento na prevenção, dar meios adequados para trabalharem com os bombeiros. Para que as pessoas também possam perceber as vossas prioridades, Claro, naturalmente, claro, no e terreno. perceber as dificuldades e protegerem-se, porque não queremos que nesta situação haja alguém que saia ferido e magoado, e já vamos com mais de 60 feridos. António Costa hoje falou na questão do cadastro e na necessidade de ele estar feito e corretamente, mas alguns focos que estamos a ver hoje não são propriamente no interior. Sim, a questão aqui que se põe, volto a dizer, tem a ver com a prevenção. Os incêndios nós vamos ter sempre, ninguém pensa que se acabe com os incêndios, mas a diferença é os bombeiros combateram um incêndio florestal ou mesmo rural, em que está limpo, em que os acessos estão feitos, em que não há entulho, em que há um certo ordenamento. A outra situação é combater-se um incêndio, por muito pequeno que seja a floresta, em que tem entulho, em que está desordenado, em que há várias espécies misturadas, eucalipto, pinheiro, azinheiro, que estamos a falar em oleosas, com resinosas, que realmente criam grandes dificuldades aos bombeiros no combate ao incêndio. E, portanto, se não houver este ordenamento de território, seja no litoral ou seja no interior, nós vamos continuar a ter todos os anos as imagens que estamos a ver. Muito bem. Comandante Jorge Mendes, obrigada pela sua Obrigado, presença no Fala Portugal e boa noite. Muito obrigado.